Oi, meu nome é Rafaela e nesse vídeo a gente vai fazer uma máscara facial, uma máscara protetora para uso cotidiano e que retém micropartículas do coronavírus. Então você pode fazer essa máscara para você mesmo, para os seus amigos, para os seus familiares. Diferentes análises apontam para o fato que quanto mais as pessoas estiverem com a face protegida com uma máscara para sair de casa ou quando elas precisam trabalhar, menor a chance do vírus se espalhar e de elas serem contaminadas e acabarem contaminando familiares ou as pessoas que estão ao seu redor. Então, antes de a gente começar esse passo a passo sobre como fazer essa máscara caseira, eu vou explicar para vocês qual que é a diferença das máscaras hospitalares profissionais e dessa máscara que a gente vai fazer aqui. As máscaras hospitalares mais conhecidas são aquelas máscaras cirúrgicas descartáveis. Elas são feitas com material leve, mas que tem um índice de retenção de micropartículas muito alto. Esse índice retém 97% das micropartículas. Uma outra máscara muito eficaz e muito usada nos hospitais é a N95. Ela tem um material um pouco mais grosso, mais espesso, e também tem um índice de retenção de micropartículas altíssimo. Ela é um pouco mais difícil de respirar e algumas delas até têm uma válvula para facilitar essa respiração. O que aconteceu em outros países e tende a acontecer aqui no Brasil é que muitos desses equipamentos de proteção individual, eles ficaram completamente escassos nos hospitais. Então, muitos médicos e enfermeiros ficaram completamente desprotegidos. E aí a população começou a se unir em uma ação solidária e costurar máscaras caseiras para esses profissionais da saúde. Mas em uma situação extrema como essa, de uma pandemia, com escassez de equipamentos, qual seria o melhor tipo de material para a gente utilizar em fazer uma máscara facial de proteção? Em um artigo que foi publicado na Revista de Saúde Pública da Universidade de Cambridge, cientistas analisaram quais tipos de materiais caseiros poderiam ser utilizados para a fabricação de máscaras faciais em situações extremas. Eles tiveram como base a influenza. Eles fizeram um teste de retenção de micropartículas com diferentes materiais caseiros. Então, por exemplo, o tecido que a gente encontra no saquinho do aspirador de pó, a malha de algodão, 100% algodão das camisetas e linho, dentre muitos outros materiais. Com esses testes, eles perceberam que o tecido do saquinho do aspirador de pó era muito eficiente na retenção de micropartículas. Ele retinha quase o mesmo tanto que as máscaras cirúrgicas e a N95 retém. Então, esse material conseguiu reter 95% das micropartículas. Já o linho teve uma retenção de 60% e a camiseta de algodão teve uma retenção de 70%. Eles fizeram também um outro teste que era para analisar a respirabilidade e eles perceberam que o tecido do saquinho do aspirador de pó era muito difícil de respirar com ele. Então eles chegaram à conclusão de que o melhor tecido a ser utilizado seria o algodão 100%. Esse algodão das camisetas ou mesmo o algodão de uma fronha de travesseiro, por exemplo. Eles alertam que as máscaras feitas de algodão, as máscaras caseiras, elas devem ser utilizadas em situações extremas. Elas não retêm completamente todas as micropartículas, em especial os tecidos de algodão que tem muitos fios, uma quantidade maior de fios nas tramas. De preferência, utilizar 2 camadas e entre essas 2 camadas que tem uma abertura para que possa ser colocado outros elementos como um filtro, por exemplo. E tudo isso vai aumentar um pouco mais esse índice de retenção das micropartículas. Aqui no Centro-Oeste tem alguns projetos que têm trabalhado especificamente com a fabricação de equipamentos de proteção individual para o campo da saúde, como por exemplo um grupo solidário de Brasília que se chama Brasília Maior que Covid, e também na Universidade Federal de Goiás, o projeto de extensão que tem desenvolvido essas máscaras na Faculdade de Artes Visuais da UFG. Essas máscaras que têm sido feitas especificamente para o campo hospitalar e da saúde, elas requerem materiais
ultrafiltrantes que são muito específicos. Na semana passada, a Anvisa lançou uma nota especificando quais materiais poderiam ser utilizados na fabricação dessas máscaras hospitalares. Então, eles proibiram, por exemplo, o uso de materiais como tecido 100% algodão, e eles permitem apenas a fabricação dessas máscaras com tecido TNT, duas faces de TNT, e entre essas duas faces um material que é ultrafiltrante e que não é tão fácil de a gente encontrar por aí no comércio. Mas para nossa máscara de uso individual, para a gente usar quando sair na rua, do cotidiano, ou para os seus familiares que não conseguiram comprar uma máscara e que precisam de alguma forma de proteção, é muito legal que a gente utilize esses estudos que já foram feitos e aproveitar materiais que são 100% algodão para fazer uma máscara bem legal pra gente. Aqui onde eu tô, de quarentena, não tem nenhuma loja de tecido aberta. Então eu acabei pegando uma calça de pijama, que é 100% algodão, e que eu lavei esse tecido. Tem que lavar, é muito importante que vocês lavem esse tecido antes, e de preferência com a água numa temperatura de 60 graus Celsius. Essa modelagem que eu peguei, ela já foi testada e já foi aprovada pelo Denver Health System e o St. Joseph Hospital, nos Estados Unidos. Eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês pegarem a modelagem e baixarem a brochura se vocês quiserem. Mas se não, é só me acompanhar no passo a passo aqui que eu mostro para vocês como que se faz. Então vamos começar. Eu vou desenhar as medidas da modelagem diretamente no tecido, só para facilitar e ficar bem didático para vocês, tá? Nós vamos cortar um retângulo de 19 centímetros de largura e 22 centímetros de comprimento. Nós vamos cortar duas vezes. Então, a gente vai fazer uma divisão para depois poder criar as pregas da nossa máscara, para que ela fique mais moldável no nosso rosto. Eu vou contar 6,35 centímetros do canto para o centro do tecido, dos dois lados, do lado direito quanto esquerdo. Depois dessa etapa, a gente vai fazer a bainha nas duas folhas do tecido. Nós vamos fazer de um lado só e da parte mais estreita do tecido. Essa bainha vai servir para manter uma abertura da nossa máscara, para que a gente possa colocar algum outro material no meio que sirva como um filtro. Então, um lado vai ficar aberto e o outro lado, da parte mais estreita do nosso retângulo, vai ficar fechado. Faça o mesmo nas duas camadas de tecido. Feita a bainha, que vai ser a parte da nossa abertura para um bolsinho, nós vamos passar uma costura reta para fechar a parte inferior da nossa máscara. Depois de feita essa costura na base do nosso retângulo da nossa máscara, desvire o tecido do lado avesso e passe um ferro por cima para vincar essa costura. O próximo passo agora é usar as marcações que a gente fez, daqueles 2,5 cm, para criar uma dobra nesses pontos, que vão ser as pregas que vão ajudar a moldar melhor o tecido no nosso rosto. Use os alfinetes para ajudar a manter o tecido no lugar. E passe um ferro para criar um vinco nessas pregas e facilitar a nossa costura. Mais uma vez, faça uma costura reta. Depois dessa etapa, corte uma tira do mesmo tecido com 3 centímetros de largura e 75 centímetros de comprimento. Depois de cortado, encontre o meio dessa tira. Encontre também o meio da máscara e pegue o meio da tira com o meio da máscara e coloque um alfinete. Vire a máscara e dobre uma parte da tira e depois dobre de novo essa tira para criar como se fosse um viés. Se você já tiver um viés pronto em casa, isso também pode facilitar. Termine de costurar o restante da tira, que funciona como um viés. Prontinho! Bom, vamos ver se deu certo, né?